No livro Estrela Vermelha, escrito em 1908, o personagem Leonid é um revolucionário bolchevique russo que é convidado para uma missão. Um amigo seu, Manny, revela não ser humano. Era um marciano que, assim como outros, estava na Terra buscando formas de fazer uma aproximação diplomática com os terráqueos. Para Manny, Leonid poderia ser uma espécie de mediador entre as duas espécies, mas para isso deveria primeiro ir até Marte conhecer a sociedade marciana para então voltar e contribuir para a colaboração entre as duas civilizações. E Leonid aceita a proposta da viagem. O livro foi escrito apenas 10 anos depois da Guerra dos Mundos do Wells, mas propõe uma ideia radicalmente diferente sobre esse outro mundo possível. O autor, o Alexander Bogdanov, concentra quase todo o livro na descrição da sociedade marciana visitada por Leonid. E para isso ele se vale de outras referências, de outras expectativas e de um horizonte muito mais rico da imaginação. Naquela sociedade marciana, a tecnologia é utilizada não para tornar dispensável o trabalhador, mas para lhe garantir mais tempo de convivência, mais tempo junto à comunidade. Por meio da tecnologia, é possível conhecer em tempo real quais atividades de trabalho carecem de mão de obra, e caberia aos trabalhadores atenderem a essas necessidades. Há uma ética baseada em um tipo de responsabilidade diante do coletivo. É uma sociedade na qual o individualismo não parece fazer sentido. A certa altura, alguns marcianos explicam a Leonid que para eles não há ideia do gênio individual. Dizem o seguinte, abre aspas, cada trabalhador é um criador, mas quem cria em cada trabalhador é a humanidade e a natureza. Por acaso não estaria nas mãos de um trabalhador toda a experiência das gerações anteriores e dos pesquisadores contemporâneos? O ser humano é uma personalidade, mas sua obra é impessoal. É uma sociedade baseada em outros valores, compondo um outro mundo possível. A certa altura, debate-se sobre os valores que as línguas humanas subentendem. Um marciano explica, abre aspas, vocês designam com diligência se o consideram um homem ou mulher, o que na essência não tem qualquer importância. E com relação aos objetos inanimados é ainda mais estranho. É muito mais importante a diferença entre os objetos que existem e aqueles que já deixaram de existir, ou aqueles que ainda devem surgir. Na língua de vocês, casa é mulher, mas barco é homem. Já em russo é o contrário, isso não muda nada. Mas quando vocês falam de uma casa que já queimou, ou que ainda pretendem construir, usam a palavra da mesma forma com que falam sobre a casa em que vocês moram. Haveria na natureza uma diferença maior entre uma pessoa que vive e uma pessoa que já morreu, entre aquilo que existe e aquilo que não existe? Vocês precisam de palavras e frases inteiras para designar essa diferença, mas não seria melhor expressá-la acrescentando uma letra à própria palavra? O livro de Bogdanov é animado por um horizonte imaginativo rico. O contexto do autor, inclusive de sua luta por transformar a realidade na qual vivia, contribuiu para uma visão bem diferente do mundo marciano em relação ao livro do Wells. E nota que é a partir dessa capacidade de imaginar mundos possíveis que decidimos formas de agir no mundo palpável. A perspectiva explorada por Wells e replicada até hoje não nos aponta caminhos. Perspectivas como a de Bogdanov, por outro lado, podem nos ajudar a romper a reprodução de certas práticas. A imaginação não é algo apenas abstrato, mas sim algo que orienta a nossa capacidade de pensar em outros mundos possíveis, nossa capacidade de agirmos no mundo. Se nós formos capazes de perceber algumas outras referências de mundo, seremos também capazes de criar outras estratégias diante do mundo. O apagamento de perspectivas como a de Bogdanov não é apenas o apagamento de uma obra literária, mas também de um outro repertório, um outro horizonte de possibilidades. E mais,
quantos outros horizontes de mundos possíveis nós apagamos ao longo da história? Talvez não seja preciso irmos até uma civilização marciana para conseguirmos alcançar e alargar a nossa imaginação.